Gente, hoje nós vamos estudar um trecho do Evangelho muito profundo, muito bonito. Nós vamos estudar o Evangelho de João, no seu capítulo 5, começando no item 16. João, capítulo 5, versículo 16. Começando um estudo sobre honrar o pai e o filho. Com certeza é bem pertinente, né? Para as nossas necessidades aqui do Evangelho, com muito carinho. Então vamos lá. Vamos embora! Então vamos. Evangelho de João 5. Honra o pai e o filho. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vi fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Prestem atenção nessa fala de Jesus e no detalhe que passa batido para a gente. Vamos contextualizar. Jesus estava curando aos sábados. Para os judeus, algo absurdo. E além de curar aos sábados, Jesus dizia: olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo se meu pai não fizer. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo nas entrelinhas o seguinte: eu só consigo curar aos sábados porque é Deus que cura através de mim. Então, se Deus cura através de mim, a obra só pode ser boa. Não é? Porque se fosse algo ruim, certamente não aconteceria. Já que a gente conhece o quê? A árvore pelo fruto. Então veja só a importância, né? Jesus, ele mostra para a gente que quando nós estamos conectados a Deus, no nível mais profundo de consciência, nós somos capazes de fazer coisas incríveis. Não é? Quando realmente a nossa fé é grande. Quando nós suplantamos as dores da nossa alma, nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas. E na realidade, para deixar claro, não é nem você que faz algo maravilhoso. Não sou nem eu. É Deus atuando em nós. Veja, se Jesus, Jesus, sendo Jesus, um Cristo cósmico, planetário, Jesus, sendo Jesus, na grandeza do Cristo, falava que para ele fazer o que ele fazia era porque Deus atuava nele. O que ele está dizendo nas entrelinhas, gente? Que não importa quão você seja, abre aspas, bom em alguma coisa. Se Deus não atuar através de você, pela conexão profunda da consciência, você vai poder muito pouco. Mas quando existe essa conexão profunda, a magnanimidade divina, eu adoro essa palavra, a gente quase não usa ela em português, né? Magnanimidade, a grandeza, o esplendor divino, flui através de nós. Então você imagina, eu fico pensando, de verdade, aquelas mães, pais, principalmente, normalmente acaba sobrando para a mãe, né? Mas mães, pais, avós, sabe, às vezes as crianças, né, recém-nascidas ou meninos novos passam por tanta dificuldade, né? Bate a cabeça, tem um monte de acidente, fica doente, nem sempre, dependendo dos lugares, tem posto médico perto, não é? Não tem um hospital às vezes perto. E você vê que a mãe, naquele desespero, o afã da mãe de cuidar, de acolher, vai, beija, reza, põe a mão. Gente, isso é um passe. Isso é um passe. E quando isso é feito com amor e com carinho, e você está com muita fé em Deus, às vezes você põe a mão na barriguinha lá do teu filho que está com problema, isso alivia, isso é um passe.
Não é você que está dando o passe, é Deus através de você. Os amigos espirituais que estão do teu lado, que se utilizam da sua fé e do seu amor pelo seu filho para abençoar. Mesma coisa às vezes acontece com o animalzinho. A gente está com o animalzinho, né? Às vezes doente em casa, complicado, né? É complicado, né? Porque nem toda hora a pessoa pode levar no veterinário. Tem algumas situações que mesmo levando, às vezes já é, né? Um processo mais complicado para o animalzinho. Mas você faz uma oração e fala, oh meu Deus, é tão importante para mim, é um membro da família, abençoa. Você pode ter certeza. Se não melhorar, é porque estava na hora de desencarnar, mesmo que nos incomode. Mas se tiver a condição de aliviar a dor ou o problema do animalzinho, vai ser aliviado. Por quê? Porque os amigos espirituais atuam através de nós pela fé verdadeira. Entende isso? Então, gente, muitas vezes as pessoas se perdem na vida porque se divorciaram de Deus. Você vê que loucura isso, né? Muita gente é divorciada de Deus. Você fala, que isso, Ricardo? Eu não sou. Será? Eu não estou dizendo que é. Eu estou perguntando, você reflete. Não, Ricardo, eu não sou divorciado de Deus, não. Eu estou aqui no Evangelho. Ué, mas isso não quer dizer nada. Olha, eu vou dar uma viajada no meu exemplo aqui, tá? Mas vamos lá, vamos junto. Viaja comigo, viaja comigo. Quantas vezes a gente ouviu falar de separação de corpos? Já ouviu falar disso? Né, o casal mora na mesma casa, já não dorme mais junto, às vezes em quartos separados, ou quando a casa é pequenininha, não tem outro cômodo, mas ele já não tem mais nada, às vezes dorme cada um virado para um lado da cama, né? É a famosa separação de corpos. Então, eu vou te dizer, quer dizer que um casal mora na mesma casa, quer dizer que eles se amam? Não, tem nada a ver. Quer dizer que só por morar na mesma casa eles são felizes? Não, tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Então é a mesma coisa, o fato de você estar aqui assistindo o Evangelho não quer dizer que você está ligado a Deus. Quer dizer que você está ouvindo sobre Deus. É diferente. Não, mas eu leio a Bíblia todo dia, mas isso não quer dizer nada. De novo, mesma coisa. Ah, mas eu estou tentando meditar, mas isso por si só isso, não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque são práticas. Mas se você não faz com a conexão da alma, são práticas vazias. Quantas pessoas iam para o templo? Jesus não ironizou os vendilhões do templo? Veja, estavam no templo, né, que os judeus idealizavam como sendo o melhor e único lugar. Algumas tribos judaicas, né, insistiam, todo mundo tinha que orar no templo. E muitos não estavam lá, e Jesus não chamou de hipócrita? E aí? Então, gente, o que vai fazer a diferença na nossa vida e potencializar essa fluidez espiritual, vamos chamar de fluidez, né? Esse streaming, como é que é o nome? Eu estou com o nome aqui. Eita, essa correnteza espiritual, sabe? O que vai influenciar, negócio de streaming, né? O tempo todo falando de streaming, a gente vai trocando as palavras. Mas essa correnteza espiritual, essa fluidez espiritual, é a nossa fé em Deus. Por isso Jesus dizia, se tiverdes fé do tamanho de um mísero grão de mostarda. Você sabe, a semente de mostarda é a menor semente conhecida. Se tiverdes fé do tamanho de um mísero grão de mostarda, direis a essa montanha, falava Jesus, sai daqui e vai acolá, e ela iria. Para você ser um co-criador da vida, a gente precisa entender em profundidade as leis do universo. E Jesus, mais do que ninguém, sempre chamou nossa atenção para a co-criação consciente, que é o quê? A fé, sem dúvidas, daquilo que a gente deseja. E eu não estou dizendo que é fácil não, viu, meus amigos? Não é não. Então ele está dizendo lá para os judeus preocupados, que você está curando no sábado. Jesus, o cara pálida, presta atenção, meu filho. Primeiro que o sábado, né, foi feito para o homem, né? O homem que foi feito para o sábado, né? Ele deu essa chapuletada em algum momento. E segundo, que eu não faço nada de mim, não. Eu faço porque o pai faz. Então o que ele está dizendo para mim e para você, gente? Você vai fazer coisas incríveis na vida se você sentir Deus e deixar Deus fluir através de ti. Entendeu? Mas a gente tem que ajudar, né? Vamos combinar, Jesus ajudava muito. Poxa, tem gente que só esculhamba os outros a vida toda, não é? Tem pessoas que têm o hábito de se queixar, sabe, a maior parte do dia, da semana. Tem gente que só reza na hora que o bicho tá pegando. Sabe, tem pessoas que só procuram o evangelho na hora que não tem alternativa. Então fica difícil, né? Vamos combinar? Quer dizer, por mais que Deus queira te ajudar, me ajudar, se a gente não se esforça diuturnamente, continuamente, né, sempre, qual o mérito que nós vamos ter para receber o que nós estamos pedindo?
Aí tudo bem, você vai ter que contar com a misericórdia. Só que a misericórdia existe, mas a justiça também. Então, por mais que a lei divina um dia tenha misericórdia comigo e com você, que é oferecer algo que eu não mereço, mas a misericórdia concede, não vai fazer isso sempre. Porque isso seria quebrar a lei do mérito. E Deus jamais vai quebrar uma lei, né? Deus nunca derroga as suas leis porque elas são perfeitas. Porque se ele derrogasse uma lei, significaria que ela não era perfeita, e se ela não era perfeita, ele não seria Deus, que saberia de todas as coisas, não criaria uma lei que não seria perfeita, que ele derrogaria no futuro. Deu para entender isso aí? Resumo dessa história: nós precisamos criar nossos méritos. E não é fácil, gente, né? O testemunho é solicitado da nossa vida o tempo todo, não é? Eu fico vendo, às vezes o testemunho, ele é solicitado de você para a tua família. Às vezes o testemunho, ele é solicitado da gente na saúde, provas da saúde. Muitas vezes o nosso testemunho, ele é solicitado nas questões financeiras, né, problemas de dinheiro. Muitas vezes, os nossos testemunhos são solicitados nos relacionamentos com família, filhos complicados, pais complicados. Né? Na vida afetiva complicada. Ou então um combo. Que é um bocado disso tudo e mais um pouco. É ou não é? Eita, meus amigos. Tem hora que o testemunho você fala assim, gente, Senhor, tá vindo bomba de todo lado. Não é assim? É um bombardeio. Senhor, não é possível, veio tudo junto, não é? Problema na família, problema na saúde, tô mal afetivamente, parece que é uma nuvem estranha. Calma. Nessa hora, mais do que nunca, você tem que abrir o guarda-chuva. Se você vê que está chovendo dificuldades, abra o guarda-chuva da sua fé. Isso é importantíssimo. Emmanuel disse isso a Chico certa vez em Pedro Leopoldo. Quando Chico questionava da chuva de dificuldades que ele estava vivenciando em um dado momento da vida dele, e Emmanuel fala a ele, então abra o guarda-chuva da sua fé. Chapuletou. Entendeu? Para poder a gente abrir a cabeça e o coração. Então, assim, tem jeito não, meus amigos. A gente vai estar aprendendo juntos o tempo todo. E esses momentos que a gente chama de noites escuras da alma, né? Algumas tradições, noites desafiadoras do espírito, sei lá, eu estou falando, são formas ao redor do mundo que as pessoas chamam, inferno astral, sei lá, quais são os nomes aí na sua região que o povo dá? Esses períodos difíceis. Independente do nome, não importa. Lembre-se, se você tiver em Deus, tudo melhora. Lembre-se, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Eita, meus amigos, profundo, como tudo que o Evangelho traz.